Oi pessoal, como estão? Espero que bem, espero que ótimos e ótimas, e se possível ficando em casa, usando máscara, evitando aglomerações. Tá difícil, né, gente? Tá difícil, mas seguimos, torcendo que venha uma vacina logo aí, pra gente poder ter uma vida assim, sem pandemia, né? Então, pessoal, esse vídeo de hoje ele é bem importante porque a gente encerrou um primeiro trimestre, então, nessas condições em que foi possível ter um primeiro trimestre, e encerrando esse primeiro trimestre com tudo novo pra mim e pra vocês. Tem várias combinações que eu quero fazer com vocês que são importantes. Certo? De coisas que eu acho que deram certo, coisas que eu acho que não deram certo, correções que vocês têm que cuidar nas atividades de vocês e sugestões que eu quero que vocês deem. Então, a primeira coisa é sobre o tipo de atividade que eu vou fazer com vocês, certo? Eu fiz uma série de atividades, todas muito parecidas, pedindo texto escrito, fiz videoaulas, certo? E eu espero que vocês tenham conseguido acessar as videoaulas, eu tô colocando elas no grupo do Face. No grupo do Face, né? E no YouTube também. E no grupo do Face acho que ajuda por causa do pacote de dados. Então, queria saber, por favor, escrevam nos comentários desse vídeo ou nos comentários do grupo do Face, que é melhor ainda. Se vocês têm conseguido acessar, se elas estão sendo boas, sugestões para melhorar as videoaulas, primeira coisa. Segundo, quanto às atividades. Eu vou fazer a partir de agora a maioria das atividades, tirando aquelas que realmente elas fiquem, vocês desenvolvam mais a autonomia intelectual de vocês. Agora tem algumas atividades que eu fiz com vocês que as respostas ficaram todas muito parecidas. E é desumano da minha parte, que nem eu ainda não terminei de corrigir todos os trabalhos, faltam uns 100 mais ou menos, mas na última semana eu devo ter corrigido uns 600 trabalhos mais ou menos. Isso que eu já vinha corrigindo outros ao longo do trimestre. Só que além de corrigir os trabalhos de vocês, eu tenho que gravar videoaula, e isso demora um tempão. E tem que preparar as aulas, né? Porque não é só gravar e editar, é também preparar essas aulas, certo? Então, o que eu vou fazer a partir de agora? A maioria das atividades vocês têm que fazer. Eu vou dar o visto em quem fizer, mas eu vou fazer uma videocorreção. Certo? Uma videoaula dizendo o que as respostas. Só que aí eu vou dar um prazo para vocês entregarem, vocês têm que entregar até aquele prazo, certo? Então, e vocês daí dizendo as respostas, explicando, na verdade, não dizendo, mas explicando as respostas das atividades, e vocês vão lá e corrigem. Quem quiser que eu corrija especificamente, eu corrijo, não tem problema. Corrige português, vê o que pode melhorar, se tem alguma coisa que pode aprofundar. E aí vem uma outra parte muito importante desse nosso combinado. Por favor, me mandem comentários e dúvidas pelo Facebook. Pode ser, de preferência, no geral ali no grupo. Porque às vezes tem 15 dúvidas de vocês que são iguais. Se vocês mandam ali na parte, no feed do grupo mesmo, do Então Pessoal, aí uma dúvida de vocês já dos outros, os outros já leem, eu já respondo pra um, já responde pra todo mundo, facilita a vida de todo mundo e me sobra mais tempo pra preparar videoaulas pra vocês, certo? E preparar material, ir atrás de sites, tudo isso, que isso dá uma trabalheira. Estou trabalhando sim as minhas 20 horas e acho que até um pouco mais, algumas semanas e em várias semanas, mais do que as minhas 20 horas que eu sou contratada no estado, até porque vocês são mais de 300 alunos e nem todo mundo tem enviado. Imagina se todo mundo me enviasse. Que pena, né? Que todo mundo não me envia. Tendo em vista que nem todo mundo consegue enviar as atividades por causa da internet, o que ocorreu ao longo desse trimestre? Eu não fiz aulas ao vivo, porque muito pouca gente poderia acessar, e isso foi uma solicitação lá do início, quando eu fiz uma pergunta para vocês sobre dicas de como fazer aula. Então eu não fiz aulas ao vivo, certo? E aí surgiu alguma demanda de alguns poucos alunos pedindo aulas ao vivo no Google Meet. Eu acho injusto, porque é pouca gente que vai poder acessar por causa do pacote de internet de vocês.
Mas, se tiver solicitação de muita gente, então eu peço que vocês debatam isso no grupo, por favor. Isso é uma das coisas. Debatam isso no grupo com os colegas de vocês. Se vocês quiserem, a gente marca, sei lá, uma vez a cada 2, 3 semanas, uma aula ao vivo para eu explicar. Só que tem uma questão. Isso vai tomar um tempo de um período meu. Para mim, atender uma demanda muito pequena de alunos. Mandando atividades escritas para vocês fazerem, textos para vocês lerem em videoaulas, eu acho que eu acesso mais gente. Então, vocês percebem que tudo isso tem um cálculo de tempo do meu trabalho que tem que ser feito, certo? Mesmo que nessa época de pandemia não tá aparecendo, mas a gente, professor, tá trabalhando mais que normal. Então, perguntem aí se vocês querem e se tem uma demanda significativa de alunos que a gente pode fazer uma vez por mês, que seja, né, para não prejudicar os outros alunos, para não dedicar tanto tempo para essa atividade que vai atender um pouquíssimo número de alunos. Então, a gente pode fazer sim, mas debatam aí com a turma e me tragam isso nos comentários aqui do grupo, certo? Falando em comentários, gente, teve um vídeo que eu pedi pra vocês mandarem suas pérolas. E eu corrigi, eu passei final de semana corrigindo aí uns 400 trabalhos, ainda faltam 100 essa última semana. E teve pérolas. Ai, teve um aluno que me mandou uma pérola ótima, segundo ano, não vou dizer o nome dele, que ele entendeu diversidade cultural, foi maravilhoso. Mas mandem, gente, eu fiquei muito feliz. Certo? Então mandem as reflexões históricas de vocês, mandem as pérolas de vocês, estou aqui aguardando ansiosamente, adorei, certo? Quanto às revisões gerais das atividades, algumas coisas bem importantes. Primeiro, eu demoro, gente, mas eu corrijo, eu leio tudo, certo? Eu posso demorar um pouquinho. Por isso que é importante que vocês mandem suas dúvidas no Facebook. Se tiverem muita vergonha de mandar ali no geral do grupo, manda no Messenger do Facebook, que eu tô mais atenta pra ler isso. Porque se vocês mandam ali nos comentários individuais de vocês a atividade, eu tenho que entrar aluno por aluno, de atividade por atividade, pra ver se tem dúvida de vocês. Gente, é desumano. Não tem condições, o tempão que eu perco fazendo isso, eu poderia estar preparando outra atividade pra vocês. Certo? E eu demoro pra corrigir, então mandem dúvidas, mandem, mas pelo Face, por favor. Eu demoro pra corrigir, mas eu corrijo tudo, porque eu leio tudo, certo? Então, sem cópias, pessoal, principalmente cópias entre vocês, trabalhos muito parecidos. E nesse primeiro trimestre, como era tudo novidade pra vocês e pra mim, eu peguei mais leve em várias dessas questões, porque a gente ainda tá se adaptando, mas agora no próximo trimestre eu vou ser mais criteriosa na avaliação, então se puxem, certo? Então, se puxando, escrevam conforme as regras da BNT, certo? E coloquem identificação no trabalho, certo? Então, façam isso. Além disso, quanto a correções gerais para melhorar o conteúdo das atividades que vocês fizeram. Evitem frases longas, né, pessoal? Por favor. Tem assim, ó, atividades com um parágrafo de 15 linhas, uma única frase, tudo confuso, fica tudo confuso as ideias de vocês. Pensou uma ideia? Põe um ponto. E pensou uma ideia, não é pensou uma coisa. Porque lembrem que coisa pode ser qualquer coisa, pessoal. Então não escrevam coisa. No momento que pensarem em escrever coisa, pensem na coisa que vocês estão pensando, coloquem o nome dessa coisa que vocês pensarem. Porque coisa pode ser agenda, pode ser caneta, ou pode ser, sei lá, um chimarrão, ou minha cachorra que hoje tá deitada ali no sol, pegando sol, maravilhosa. E roendo um osso, que catou na rua. Então, pessoal, evitem frases longas, não usem coisa que podem ser qualquer coisa. Escrevam quando e onde os fatos ocorreram. Isso é muito importante, certo? Em história, a gente estuda sociedades do passado e essas sociedades, elas viveram num lugar e numa época. Elas não viveram assim, soltas num espaço livre de tempo. Não. A gente está lidando com a vida cotidiana, material das pessoas, certo? Que a gente pega, que as pessoas sentem dor, e isso acontece no tempo e no espaço. Então coloquem quando e onde os fatos históricos aconteceram, certo? Além disso, leiam com muita atenção o que foi perguntado. Porque questões que pediam exemplos, tinha pessoas que esqueceram os exemplos. Ou não
leram a questão direito. Questões que pediam uma fonte histórica, aí a pessoa não citou a fonte histórica, só falou do outro aspecto que foi pedido, certo? Então, pessoal, leiam 1, 2, 3 vezes, se for preciso, a pergunta, entendam o que está sendo perguntado e aí respondam a partir do que foi perguntado, certo? E depois de escreverem, revisem o português, né, pessoal? Por favor, tem assim, ó, umas frases confusas, Brasil com B minúsculo, América com A minúsculo, o nome próprio com letra maiúscula, América sem acento, né? Então releiam pra ver, e releiam pensando assim, ó, a pessoa que lê isso, no caso eu, ela vai entender o que eu tô querendo dizer aqui na minha cabeça, porque o que acontece quando vocês escrevem? Tá aqui na cabeça de vocês, tem que fazer sentido aqui no papel escrito, certo? Que nem esse esqueminha aqui, ele faz sentido só pra mim, mas faz. Ou seja, isso aqui eu não poderia entregar pra alguém, né? Porque ninguém ia entender, só eu. Se eu fosse escrever, eu ia ter que elaborar um texto que outras pessoas entendessem, certo? Além disso, quanto a essas questões gerais, era isso, olha, pouca coisa, certo? E mais 2 últimos aspectos gerais para todas as turmas dessa primeira parte do vídeo que é importante. As fotos é na vertical, ou seja, mandem as fotos que elas fiquem assim e não assim, porque senão fica assim, ó, lendo. E aí a prof vai ficar com torcicolo. Ninguém quer uma prof com torcicolo, por favor, né, gente? Um pouquinho assim de solidariedade aqui. Estamos tentando fazer o melhor possível nas condições. Então, tirem as fotos assim, por favor. Certo? E me avisem, por favor, nos comentários desse vídeo ou lá no Facebook, no grupo do Face, se os meus recados estão chegando na turma. Certo? E, como encerramos o trimestre, mandem sugestões de como a gente continuar, o que tá funcionando, o que vocês acharam que funcionou, o que vocês acharam que não pode funcionar. Então mandem sugestões, dúvidas, questões, declaração de amor, gente, pode ser também, porque eu tô aqui sozinha sem ver vocês ao vivo. Mandem, escrevam tudo isso nos comentários, certo? Agora então vou passar para as correções de cada série específica. Terceiros anos, então, minha turma de RH ou de religião, que não sabemos, né, gente? Porque pelo Google, a nossa turma de religião, pela escola de RH. Então, temos aí essa disciplina que estamos dividindo esse ano. Estou muito feliz de ter a turma de vocês comigo de novo. Gosto muito da turma de vocês, certo? Pena que não estamos ao vivo. Então, algumas coisas coisas não, né? Alguns combinados específicos da turma de vocês. No geral, os trabalhos estão muito bons. Eu queria, pena que é pouca gente que tem feito, mais ou menos metade da turma só que tem feito as atividades, mas os trabalhos são muito bons mesmo. Continuem assim, continuem sem cópias, eu espero não ter que dar essa mijada na turma de vocês. E vocês têm feito reflexões muito boas e têm lido com atenção as questões, então continuem assim. Tem alguns alunos ou alunas que algumas atividades parece que fizeram com pressa, fizeram de qualquer jeito e não revisaram português. Então lembrem, tudo aquilo que eu falei na primeira parte do vídeo, que era para todas as séries, vale para vocês também, mesmo que eu esteja elogiando vocês, né? Não vão relaxar só porque eu estou elogiando. Então, pessoal, continuem assim. E aí eu pedi no final do trimestre algumas sugestões do que a gente poderia estudar. Oi, Cambile, essa é minha cachorra, gente. Ai, vocês é o primeiro vídeo que eu mando. Então essa é a Cambi. Dá um oi pro vídeo, Cambi. Ó, ela aqui, ó. Ela é bem simpática. Aí... daí continuem assim, então mandei uma sugestão, mandei uma atividade pedindo sugestões para vocês, certo? De temas que a gente poderia trabalhar ao longo do ano. Dos temas que vocês fizeram, eu fiz uma listinha aqui, marcando todos os temas, marcando os temas que se repetiram, e aí eu selecionei 3 grandes grupos de temas que apareceram. Quais seriam?
Primeiro, relações de gênero, e aí envolvendo identidade de gênero, aborto, desigualdade de gênero, certo? Racismo, e aí envolvendo também cotas, envolvendo relações raciais no Brasil, pensando também os protestos que aconteceram nos Estados Unidos, né? E um outro grande tema que eu resumi em papel de Estado na sociedade brasileira. Então, para pensar aí temas relacionados ao SUS, educação pública, funcionamento do Estado, a posição do governo durante a atual pandemia, certo? Então, eu resumi nesses 3 temas. A maioria teve alguns outros temas que foram muito pontuais. Então eu juntei os que mais apareceram nesses 3 temas. Então a gente já começou a trabalhar com um deles, que é relações de gênero, que eu passei a primeira atividade sobre aborto, passei os vídeos sobre aborto, sobre relações de gênero, e agora a gente vai seguir então trabalhando isso, depois a gente vai trabalhar o tema do racismo e depois o papel do Estado na sociedade brasileira, certo? Todas as atividades, tirando essas que são de sugestão ou que vocês tenham que assistir no vídeo, mas valendo nota, certo? E aí a avaliação de vocês vai funcionar. Quem fez tem que fazer as atividades, né, gente? Vai ser aí a média de atividades que vocês fizeram, todas valendo a mesma coisa. E pensando nesse primeiro tema de relações de gênero, o que eu pensei para daqui 2 semanas. E aí vai ser uma tarefa que vocês vão ter ao longo dessas 2 semanas. Eu conversei com uma historiadora e professora da Rede Municipal de Porto Alegre, que ela é mestre em relações de gênero, ela estuda relações de gênero, ela estuda então relações de gênero e impacto do pornô nas relações de gênero, né, da indústria pornográfica nas relações de gênero, e agora ela tá fazendo doutorado também na URGS, na Facete, então a gente vai fazer uma entrevista com ela, certo? Ela se disponibilizou a vir aqui em casa com todos os cuidados necessários e fazer uma entrevista para tirar dúvidas que vocês tenham sobre questões de gênero a partir disso que a gente vem estudando. Então, vocês pesquisaram a reportagem, olharam os vídeos que eu passei. Agora eu quero que vocês elaborem, e não é dúvidas aleatórias, mas que perguntas vocês fariam se vocês fossem repórteres, tipo brincar de repórter, de edição de reportagem, certo? Para uma especialista, então, uma cientista dessa área das relações de gênero. E então vocês podem perguntar sobre orientação sexual, sobre aborto, sobre desigualdade de gênero, sobre indústria pornográfica também, que é o que ela estuda, certo? Então tudo isso elaborem, cada aluno então elabora no mínimo uma pergunta para fazer para ela. Ao longo dessas 2 semanas eu vou selecionando e daqui 2 semanas então teremos a entrevista com ela e óbvio semana que vem daí eu vou passar uma outra atividade também relacionada com esse tema, certo? Então acho que é isso, gente, minha primeira videoaula com vocês, terceiros anos. Digam aí o que vocês acharam, mandem suas pérolas e é isso, estou com saudade, mas vamos seguir se cuidando, porque ainda estamos vivendo numa pandemia, apesar de muita gente parece que se esqueceu disso, certo? Cuidem-se, usem máscaras e evitem aglomerações. Abraço!